Boa noite, igreja de Cristo, amém? Hadass, olha essa Bíblia aqui. Já tinha visto? Eu nunca tinha visto. Já? Nunca tinha visto. Sempre que eu vejo C.S. Lewis eu lembro da Hadass. Gente, ali, mano, você pode plugar ali, por favor? Tem uma extensão ali, só para trazer pertinho e essa galera aqui. Nós percebemos no começo que a galera que chegou era a galera de sempre, né? Somos nós somos a liderança. Todos nós que estamos aqui somos liderança da igreja metodista. Aí você pode estar pensando, eu sou liderança da igreja metodista? Se você vem na igreja há bastante tempo, se você já tem vida aqui na igreja, Jota, se você tem vida aqui, se você já tem experiência aqui, você é um líder aqui, cara. Todos que estamos aqui somos líderes da igreja. Então, não faz sentido trazer uma palavra para toda uma igreja, multidão, se nós somos a galera, né? Nós estamos aqui. Por isso que é bom que a gente esteja pertinho. E os bancos estão assim. Obrigado, Murilo. Valeu, mano. E os bancos estão assim para a gente ficar mais próximo mesmo. Eu sei que está calor, mas a gente aguenta. Tá chegando ventinho aí? Tá? Assim, melhorou? Não, eu não quero não. Aí, se tiver outro ventilador, você vai botar aqui desse lado para a galera que está aqui. Amados, abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, Antigo Testamento, primeiro livro de Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17. Gente, eu estou muito feliz de estar com vocês. Eu amo esse lugar. Eu amo a casa de Deus, mas eu amo essa casa aqui também. Eu amo essa igreja. Estava com saudade, hein, mano? Não sabe da minha vida não, Calabresa. Amém? Primeiro livro de Reis, capítulo 17. Desculpa, 1 Samuel, perdão. 1 Samuel, capítulo 17, verso 17 em diante. Todos acharam em seus smartphones? Amém, diz assim. A minha versão é Nova Almeida atualizada. Jessé disse a Davi, seu filho: peço que você leve para os seus irmãos uma medida deste trigo tostado e estes 10 pães. Corra e leve isso para os seus irmãos no acampamento. Porém estes 10 queijos, leve-os para o comandante de 1000. Veja como os seus irmãos estão passando e traga uma prova de que estão bem. Saul, eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, lutando contra os filisteus. No dia seguinte, Davi se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou o que havia sido preparado e partiu, como Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento quando as tropas estavam saindo para colocar-se em ordem de combate e aos gritos chamavam para a batalha. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi deixou o que havia trazido aos cuidados do guarda da bagagem e correu para a batalha. Quando chegou lá, perguntou aos seus irmãos se estavam bem. Enquanto Davi ainda falava com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. E falou as mesmas coisas que havia falado anteriormente, e Davi escutou. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam dele com muito medo, e diziam uns aos outros: vocês viram aquele homem? Ele veio para afrontar Israel. O rei dará muitas riquezas para quem matar aquele homem. Também lhe dará a filha em casamento, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então Davi perguntou aos homens que estavam perto dele: o que será dado ao homem que matar esse filisteu e livrar Israel de tal afronta? Quem é esse filisteu incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: é isso que será dado ao homem que o matar. Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com aqueles homens. Ele ficou irado com Davi e disse: por que você veio para cá? E com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que é um presunçoso e mau. Você veio aqui só para ver a batalha. Davi respondeu: o que foi que eu fiz agora? Apenas fiz uma pergunta. Então Davi se desviou dele na direção de outro e fez a mesma pergunta, e o povo lhe deu a mesma resposta de antes. Alguns homens que tinham ouvido as palavras de Davi foram anunciá-las a Saul, que mandou chamar Davi. Davi disse a Saul: que ninguém desanime por causa dele. Este seu servo irá lutar e lutará contra esse filisteu. Porém Saul disse a Davi: você não poderá ir contra esse filisteu para lutar contra ele. Você ainda é jovem e ele é guerreiro desde a mocidade.
Davi respondeu: este servo apacentava as ovelhas do pai. Quando vinha um leão ou um urso e levava um cordeiro do rebanho, eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro da sua boca. Se ele se levantava contra mim, eu o agarrava pela barba e o golpeava até matá-lo. Este seu servo matou tanto o leão como o urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. E Davi continuou: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, ele me livrará das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com a sua própria armadura, pôs um capacete de bronze na cabeça dele e o vestiu com uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, pois jamais havia usado. Então Davi disse a Saul: não posso andar com isso, porque nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Pegou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia consigo. E com a sua funda na mão foi na direção do filisteu. O filisteu também vinha caminhando e se aproximava de Davi, tendo à frente dele o seu escudeiro. O filisteu olhou e, vendo Davi, o desprezou, porque era apenas um moço ruivo e de boa aparência. O filisteu disse a Davi: será que eu sou um cachorro para que você venha contra mim com pedaços de pau? E pelos seus deuses o filisteu amaldiçoou Davi e disse mais a Davi: vem aqui, eu lhe darei a sua carne e as aves dos céus e os animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lance e com escudo, eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos, eu o matarei, cortarei a sua cabeça, e hoje mesmo darei aos cadáveres do arraial dos filisteus, as aves do céu e as feras da terra. E toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Toda essa multidão saberá que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Que leitura longa, né? Amém. Deixa eu tomar água aqui que eu não aguento mais. Amados, a mensagem que eu vou trazer para vocês eu aprendi com um grande pastor e eu já preguei em alguns lugares e eu achei muito pertinente para os dias de hoje. Deus trouxe ela no meu coração durante esses dias, mais especificamente hoje. Quando nós começamos a leitura, no verso 17, nós temos a informação de que o pai de Davi disse para Davi, né? Vai lá na guerra, leva esses trigo, esses pão de queijo, essas coisas de mineiro aí, leva lá para os teus irmãos e pro comandante e vê como é que tá teus irmãos na guerra e volta e traz notícia, traz uma prova de que eles estão bem. Aí Davi, ele deixa as ovelhas em segurança, né? Ele deixa as ovelhas com um guarda, alguém que cuida das ovelhas, deixa as ovelhas, pega os mantimentos que ele tem que levar, leva até o exército e vai lá dar comida para os irmãos, vê como os irmãos estão e já dá também um pouco de alimento, fala aqui pães de queijo, né? Para o comandante. Devia ser algum amigo de Jessé e ele, por ser amigo, devia saber os gostos. Leva lá também para o chefe de 1000 um desses pães aqui. Onde eu quero chegar? Tem 4 grandes lições que a gente aprende nesse texto. E essas 4 grandes lições, elas fazem parte da minha vida. Não esqueça essas 4 grandes lições. Então não esqueça, porque fez efeito na minha vida, teve resultado na minha vida. Então eu não estou falando para vocês uma teoria que eu acho legal. Eu estou falando uma coisa que funciona para mim e que eu vejo que realmente funciona na vida de todas as pessoas que entendem esses 4 passos. Talvez você possa tirar mais coisas daqui, você possa aprender muito mais coisas, mas eu aprendi com esse pastor 4 coisas importantes sobre esse texto. A primeira coisa é a obediência. Cada uma dessas 4 coisas, uma coisa leva a outra. Então é importante entender o primeiro nível para você compreender as demais. Obediência. O que é o primeiro nível desse texto? É obediência. Davi, ele cuidava das ovelhas de seu pai. E quando ele estava debaixo da autoridade de seu pai para cuidar dessas ovelhas, ele cuidava dessas ovelhas como se fossem suas. Então você tem uma obediência leal, uma obediência fiel. Davi obedecia seu pai, cuidava daquilo que era do seu pai como se fosse seu. Tanto que quando um urso, se o urso vem atacar as ovelhas lá no Rio Grande do Sul, nos Pampa Gaúcha, eu corro. O que o urso está fazendo no Rio Grande do Sul? Né, Gui? O que o urso está fazendo lá, rapaz? No máximo uma jaguatirica, né? Ah, se vê um leão, cara, eu corro. O Davi, ele corre atrás do urso, ele corre atrás. Davi, ele é uma imagem do Messias, né? Ele é um sinal que aponta para o nosso Salvador, e glória a Deus por isso, né? Eu amo essas revelações que Deus dá na Escritura. E o Davi, ele deixa as 99 e corre atrás do urso e com as próprias mãos. Deus dá um poder sobrenatural para ele, porque não é natural que você vença um urso com as suas mãos. Olha nossas garras aqui, ó. Tudo bem que eles não tinham um cortador de unha na época, mas eu tenho certeza
que as garras de Davi não se comparavam com as garras de um urso, e nem os dentes de Davi com as presas de um leão. Só que o Davi, com a força sobrenatural de Deus, ele corre atrás, ele salva as ovelhas de seu pai. Alguém obediente, cara, alguém disciplinado, alguém que obedecia com fidelidade. Não é uma obediência porque eu tenho que fazer, não é uma obediência porque senão eu não vou ganhar meu salário, é uma obediência porque são as ovelhas de meu pai. Então a primeira coisa que nós precisamos aprender nesse texto é obediência. E não só isso, ainda o Jessé fala assim, ó, para o que você está fazendo, vai até a guerra, leva comida para os seus irmãos. E vocês viram como é que os irmãos respondem a Davi? Os irmãos são grosseiros, não são? O que você veio fazer aqui? Devia ter uns 17 anos. Os estudiosos falam que Davi poderia ter uns 17 anos nesse texto. Você é um moleque de 17 anos, você quer viver a guerra, rapaz. Eu sei, você é presunçoso, você é mau, você quer vir aqui. Você deixou as ovelhas com quem? Você nem cuida das ovelhas do seu pai. Então essa resposta dos irmãos mostra que talvez eles não tinham lá uma boa relação. Talvez os irmãos não gostavam muito de Davi, né? Inclusive Davi fala, eu sou o menor, né, da minha casa. Só que Davi, ele para o que ele está fazendo porque o pai dele mandou. E lembra que eu falei que Davi é obediente com fidelidade? O Davi não deixa as ovelhas e sai, né, correndo assim. Ele deixa as ovelhas com alguém, né, velho? Ele cuida. Aqui diz o texto, deixa eu ver se eu acho exatamente onde está aqui. É o 20? Cadê? Isso, ó, diz assim no versículo 20, ó. No dia seguinte, Davi se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou o que havia sido preparado e partiu como Jessé lhe havia ordenado. É muito explícito aqui a fidelidade de Davi e a obediência de Davi, tá? Então a primeira lição que eu aprendo aqui com Davi é: precisamos ser obedientes com as ovelhas, precisamos ser obedientes com o pai, cuidando das ovelhas. Isso aqui não é só para pastores. É claro que esse texto fala muito comigo, foi um pastor que falou, então fala muito comigo, porque eu sou um pastor que cuida das ovelhas de Cristo. E vocês podem ter certeza que no dia que o urso entrar nessa igreja, ou entrar na vida de vocês, eu não vou ter condição de arrebentar com esses ursos, com esses leões, mas pelo poder sobrenatural de Deus eu vou, gente. E eu sei que Deus vai agir através de mim, e através da minha vida, do meu ministério, eu sei que eu vou estar cuidando de vocês. Por mais que eu seja falho e incapaz, com a graça de Deus eu quero destroçar cada urso para ver vocês bem. E isso não é só para mim, isso é para todos nós, cara, né? Nós precisamos cuidar uns dos outros, obedecer a Deus para cuidar da Santa Igreja de Cristo, obedecer a Deus para nos amarmos, para nos cuidarmos, para nos perdoarmos, para que não haja divisão, não haja panelinha, não haja separação, nos cuidar para que nós possamos ser um. Jesus disse na oração sacerdotal, no capítulo 17 do Evangelho de João: eu oro para que eles sejam um como eu e tu somos um, para que o mundo creia que tu me enviou. Quando Davi chega lá, o que está acontecendo lá? Fala o texto que eles estão no Vale de Elá. Eu já vi no Rodrigo Silva, viu, Gui? E com a Aline em Israel lá, que tem o Vale de Elá, né? Que é tipo um vale, tipo um campo de futebol gigante. E aí de um lado tinha as tropas de Israel, e de outro lado as tropas dos filisteus. E eles se arrumaram, fileira contra fileira, para eles se atacarem. Só que quando Davi chega lá, ele percebe que tem um gigante. E não fala assim, um guerreiro. O texto fala, o guerreiro. Então era alguém muito famoso. Quem é esse o guerreiro? O Golias, né? Eu acho Golias um nome tão forte, Golias, né? Nome de guerreiro. Não é tipo assim, Ricardo, né? Tipo, não tem graça, né? É Golias, né? Quando ele chega lá e vê isso, ele percebe que o Golias está amaldiçoando os filisteus. Nós lemos aqui, fala que ele começa a amaldiçoar os filisteus e zombar deles. Uns versículos acima do que a gente leu, acima do 17, a narrativa ela tem um início, a gente pegou do meio para o fim, né? Fala assim: quem de vocês vai poder lutar contra mim? Tragam para cá, quero ver o que o Deus de vocês pode fazer. E Davi chega nessa circunstância. Ele faz o que o pai dele mandou, um comandante, com os irmãos o insultam. Ele ainda fala: poxa, eu só fiz uma pergunta, que pergunta é essa? Ele viu que o Golias estava insultando os filisteus e amaldiçoando os filisteus, e os filisteus estavam assustados, cara. Eles estavam se mijando, eles estavam aqui, ó, joelhinho tremendo. E Davi, um moleque, 17 anos de idade, por isso que nós temos que honrar as crianças dessa igreja, porque talvez nós tenhamos muitos Davis aqui, a gente não sabe, né, Davi? Um Davizinho aí, ó. Vai matar muito Golias esse Davizinho, viu? Em nome de Jesus. Já matou, né? Para ele nascer foi um gigante que foi derrubado. E aí ele pergunta: o que está acontecendo aí? Não, está amaldiçoando os filisteus. O que é esse incircunciso, né? É xingamento de crente, né? Seu incircunciso, seu ímpio, né? O que é esse incircunciso? Quem que ele acha que ele é para estar falando? Esse cara não é ninguém, pô.
Esse cara não é nada, ele está insultando o Senhor dos exércitos, porque nós somos o exército que pertence a Deus. Quem esse maluco acha que é? Para insultar o Deus dos exércitos, viu? É diferente, não é o exército, é o exército do Senhor, o Deus dos exércitos. E aí, o que ganha se matar? Que eu vi alguém falando aí, o que ganha? Ganha a isenção de impostos, sua família não paga mais imposto, ganha muitas riquezas e a chance de se casar com a filha de Saul. A filha de Saul deve ser bonita, né? Para ser um prêmio, né? Brincadeira à parte, se casar com a filha do rei significa entrar para a linha de sucessão do reinado, certo? Então, se você se casa com a filha de Saul, a probabilidade de você ser um príncipe, de você ser um monarca que pode assumir o governo e ser alguém muito importante para o povo de Israel é altíssima, né? Porque você entra para a família real, né? Entra para a família real. Então Davi fala assim: caraca, são muitas recompensas, mas mesmo com todas essas recompensas, com todos esses incentivos, com esse vale-refeição aí gigante, né? E esses benefícios da carteira de trabalho dele, mesmo assim o povo, cara, tremia de medo, porque eles sabiam que a morte era certa, sabiam na cabeça deles, né? Porque Davi fala assim: esse cara, ele está insultando a Deus. Alguém pode zombar de Deus e sair tranquilo? A palavra de Deus fala: ninguém pode zombar de Deus e sair de boa. De Deus não se zomba, Deus é sério, Deus é justo, e ninguém pode chegar para alguma coisa que pertence a Deus e usar como bem quer, e insultar como bem quer, e tratar as coisas de Deus como qualquer coisa, como se fosse lixo, e ainda amaldiçoar o povo de Deus. Quem faz isso é maluco, é tolo. E Davi sabia disso. Qual que é o segundo ponto? A tua obediência te levará a oportunidades. Se você é alguém obediente a Deus, pensa comigo, não é uma questão lógica, é uma coisa meio óbvia. Se a gente obedece a Deus, significa que a gente está na direção de Deus, né, Kira? Se eu obedeço a Deus, eu estou na direção de Deus. Se eu estou na direção de Deus, eu vou ter aquilo que Deus está me direcionando para ter. Ou seja, eu vou ter muitas oportunidades em Deus. Não é uma coisa meio lógica? Sim, se eu estou seguindo a vontade de Deus, onde Deus me leva, ali eu teria a bênção de Deus, a graça de Deus. O texto que foi lido: a tua graça é melhor do que a vida. Algumas versões dizem: o teu amor é melhor do que a vida, porque a expressão ali, recede do hebraico, significa uma graça, um perdão, um favor imerecido, uma bênção que me sustenta e me renova em amor. É todas essas frases juntas, a expressão recede. E Davi fala: a tua recede, ela é melhor do que a vida, é melhor do que viver até essas coisas. O que pode ser melhor do que viver? Estar debaixo da recede de Deus, do amor, da graça, da misericórdia, da bondade, da plenitude, da magnitude desse Deus. Não tem nada melhor do que isso. Isso é melhor do que a vida, e Davi sabia disso. Então, se nós obedecemos a Deus, igreja, com fidelidade, com amor, nós teremos oportunidades. A oportunidade de você, parafraseando o texto, se juntar à família real, ser livre de impostos e ainda casar a família, ser livre de impostos, ter muitas riquezas, livre de impostos, muitas riquezas, e entrar para a família real. Se a gente for trazer para os nossos dias de hoje, o que significa ser livre de impostos? É fácil prosperar. Se você não paga imposto, é fácil prosperar, você tem mais lucro. O que significa ganhar muitas riquezas? Capital para eu investir. Eu tenho como começar qualquer coisa, eu tenho estabilidade financeira, e como eu não pago mais impostos, eu posso ter muita chance de prosperar. E o que significa entrar para a família real? É o meu nome ter dignidade, o meu nome ter honra. Eu não sou um João Ninguém, um pé rapado. Eu moro no palácio, eu tenho uma expressão, eu tenho dignidade, certo? É isso que nós temos quando nós obedecemos à vontade de Deus. Nós fazemos parte da família real, nós fazemos parte da família do rei. Nós podemos entrar no palácio do Senhor. Nós não somos um pé rapado, nós somos, né, por natureza. Mas como quem nos criou foi Deus, Deus não cria porcaria, Ele redime aquilo que se perdeu. Em Deus nós temos todas as coisas, nós somos grandes pessoas. A Bíblia fala que os anjos anseiam estar em nosso lugar. Então pensa, os anjos são algo glorioso, magnífico, e eles anseiam estar em nosso lugar para compartilhar do evangelho, da graça de Deus, do poder de Deus. Então pensa, Paula, quando eu obedeço a Deus com fidelidade, eu tenho a oportunidade na minha frente de fazer parte da família de Deus, Paula. De você ter dignidade, de você ter seu nome limpo, de você ter a cara limpa, de você ser honrado onde você passa, das pessoas dizerem: poxa, como eu fico bem quando estou do seu lado, poxa, como é bom estar com você. Quem não é da igreja, quem não entende as coisas, ainda fala assim: nossa, sai uma energia positiva de você, né? Tem uma coisa boa, uma energia boa. Eu entendo quando alguém fala isso da gente, é porque eles não sabem o nome dessa energia, o nome desse poder, desse dunamis. Já dei a dica, né? Desse dínamo, o Espírito Santo de Deus. Não é propaganda para outra igreja, viu? É a definição da palavra grega, o dunamis de Deus, né? Mas fica a gratidão da igreja. Então, quando você obedece a Deus, você tem oportunidade. Só que essa oportunidade, e você sabe, né, Maurício? A oportunidade, ela não cai do céu.
E se passa um cavalo encilhado, não passa duas vezes, já diz o ditado. E quando vem a oportunidade, Maurício, você precisa aproveitar essa oportunidade. Costuma ser fácil ou tem algum esforço? Tem esforço, né? Porque não tem uma oportunidade. Você quer ganhar R$1 milhão agora? Se você for nessa, você vai cair num grande golpe. Não façam isso. Uma maneira de você ganhar R$30 mil. Tem um bilhete premiado que você tem que retirar. Gente, todas essas coisas esconderam golpes. As verdadeiras oportunidades, elas exigem um esforço. Por exemplo, Radassa, você tem uma oportunidade aí. Alguém gostou da arte que você está fazendo, acha que você tem potencial, sabe das suas limitações do seu trabalho, mas vê muito potencial em você. Ele está te dando uma bolsa de estudos na melhor universidade, no melhor lugar de estudar arte, design, publicidade e propaganda. Você tem o desejo de ir? É bolsa integral, só tem um detalhe: fica em Manaus. Geralmente as oportunidades são assim. Só que é manhã, tarde e noite. Então você não pode trabalhar. Poxa, quem vai ter que sustentar? Quem que vai sustentar? Né? Geralmente as oportunidades são assim, ela vai envolver um esforço, mas elas são grandes oportunidades. E como as oportunidades vêm de Deus, Maurício, são coisas alcançáveis. São coisas alcançáveis. Eu tenho a oportunidade de ser usado por Deus através da música. Para isso eu precisei estudar a música. É impossível estudar música? Não é? Dá trabalho? Dá, né, Carlos? Aquele solo deu trabalho, mas está na cabeça, né? Deu certo, cara, deu certo. Dá trabalho, mas depois de um tempo, Dani, não vai ficando fácil fazer os tribal? Gente, eu não saí em nada do que a gente fez aqui no louvor, assim, de tribal e bater e fazer o som da bateria que ele fez ali. Simplesmente eu falei para ele: te vira, mano. Ele se virou e fez. Por quê? Porque ele ensaiou, ele se preparou para isso. E quando vem a oportunidade, é um desafio, não é? Não dá uma tremidinha? Eita, o que eu vou fazer aqui? Eu já fui baterista. Quando o baterista erra, todo mundo vê, porque a bateria é muito claro, né? É muito estridente o som da bateria. Então se você erra, todo mundo vê. Até a criança que está dormindo mamando, ela solta o peito e fala assim: o que está acontecendo aqui? Porque a bateria é muito forte o som. Então as oportunidades, elas vão vir para a sua vida. Ela vai gerar um certo esforço seu. Então a primeira coisa: obedeça ao Senhor com fidelidade. Honra o teu Deus, cuida das ovelhas do Senhor, cuida da casa de Deus, das coisas de Deus. Porque quando você cuida daquilo que é de Deus, Deus cuida de você. Essa obediência, viver debaixo da direção de Deus, te levará a grandes oportunidades. E essas grandes oportunidades são oportunidades incomparáveis. A música que a gente canta fala o quê? Incomparáveis são as tuas promessas para mim. São oportunidades incomparáveis. Não tem como você consegui-las se não for de Deus. Porque se provém de Deus, é bom. E não tem nada que provenha de outro lugar que se compare àquilo que provém de Deus. Mas lembre-se que essas oportunidades precisarão do seu esforço. Então, obediência te leva a oportunidades. 3, o esforço. Vamos falar do esforço. O texto fala que o Davi, ele fala assim: bom, eu preciso lutar contra esse cara aí. Eu sei que Deus está comigo, eu sei que Deus me ajudou até aqui, e eu sei que eu por mim mesmo não posso fazer nada. Eu sei que eu dependo de Deus. Então eu vou fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Ele ouve Saul e tenta botar a armadura de Saul, né? A armadura do rei. Sabe por que Saul empresta a sua armadura para Davi? Curiosidade teológica e de história. Esse era um período de Israel, onde eles estavam debaixo do poderio dos filisteus, tá? E os filisteus, eles tinham o poder de manusear o ferro, e eles vendiam ferro para Israel, ferro e bronze. Então Israel não tinha capacidade de produzir armadura por si mesmo. Eles eram escravos, não detinham essa tecnologia e tinham que importar essa tecnologia. Como que eu vou importar do país que quer me destruir? As relações estavam meio complicadas ali. Então o rei tinha armadura, porque ele é o rei. Então ele tinha a melhor armadura. Então a melhor armadura é colocada sobre Davi. Cabe em Davi? Não cabe. O texto fala que quando Saul ele é apresentado, ele é alto. Os ombros de Saul, diz o texto, ele chega a passar da média dos ombros dos outros homens. Então se botasse todos os homens juntos, você veria um ombro sobressaindo, e lá tem uma cabeça, e lá é Saul. Então a armadura de Saul era muito grande, muito forte, muito pesada. E Davi era mirradinho, era um ruivinho de baixa estatura, né? Magrinho talvez. E ele faz isso, gente. Ele vai lá e tenta se proteger com a armadura de Saul. Ele percebe, gente, que não encaixa nele direito. Ele percebe que ali não vai ficar bom para ele caminhar. O próprio Saul tenta desanimar ele e fala assim: meu filho, você tem muita coragem, assim, até admiro, mas vou te falar um negócio, você é um moleque. Agora aquele maluco ali, ele treina desde moleque. Eu não sei como é que era para os filisteus, mas eu sei que os espartanos, aos 7 anos de idade, eles já entravam para o exército.
7 anos de idade. E eles eram preparados desde os 7 anos para se tornarem grandes guerreiros. Por isso que diz o Homero, que cerca de 300 espartanos conseguem destruir, né, todo o exército inimigo que era de Troia, era isso? A última batalha? Era aqui? Persa, né? Os persas, exatamente, obrigado, viu? Eu tenho um cara que gosta dos espartanos aí, depois posso tirar minhas dúvidas. Então eles eram muito treinados. Eu imagino que se o Golias ele era treinado desde jovem, eu imagino que era algo semelhante a isso, porque era a cultura daquela região e era um tempo muito parecido ali, né? Era um tempo concomitante. Então talvez desde cedo o Golias ele se preparou, ele tomou muita porrada, tomou muita espadada na cabeça e ele já era muito, além de tudo isso ele era muito alto, ele era um gigante, muito forte e já com histórico de vencer muitas guerras. E Davi era um mirradinho. Quando Davi tenta se proteger com a armadura de Saul, ele percebe que não dá certo. O que ele faz? Ele volta a fazer aquilo que ele sempre fazia: se proteger com uma funda de pastor, diz o texto, que era aquilo que ele usava no pastoreio do rebanho dele, certo? E ele usa a arma que ele sempre usou: a confiança e a dependência em Deus. E aqui nós temos a terceira coisa. Se a primeira é a obediência, que te levará às oportunidades, a terceira é você ter a coragem, a confiança no Senhor, viu, Radassa? Então se um dia tiver uma oportunidade para você em Manaus, Deus vai cuidar de você lá. Eu espero que não, né? Que seja mais perto. Mas todas as oportunidades que vierem para você serão construídas por Deus. E ainda que exigem um desafio, exigem um esforço, Deus ele vai cuidar de você. E o que Deus espera que você faça? Que você se apavore? Que você compre várias armaduras? Que você invista dinheiro? Que você faça agora uma compra de um estoque? Não, seja você. Seja aquilo que você sempre foi. Continue obedecendo a Deus com humildade, com fidelidade, seguindo a vontade do Senhor, porque tudo que você precisa é de Deus. Você não precisa se desesperar e engolir um monte de coisas a seco. Calma, faça aquilo que Deus chamou você para fazer. Quando você obedece a Deus, você terá as oportunidades. E quando a oportunidade vier, Robson, vai ser um desafio, cara, mas Deus vai estar contigo, cara. E tudo que você precisa fazer é ser o Robson que confia em Deus, que ama o Senhor, que depende de Deus, que é o pai da tua família, que é o Senhor da tua casa, o sacerdote do seu lar. O Robson da galera, é isso que você tem que ser. Tá, Vera? É isso. O que Deus chamou você para fazer. Se você é uma pessoa de oração, que Deus fala através de você na oração, que você tem o poder, viu, Vera, de você mover céu e terra quando você ora, faça isso, gente. É claro que o teu ministério não é limitado, você não vai fazer só isso, mas estou falando para você não desprezar as coisas que você acha que são simples. Cuidar de ovelha parece alguma coisa nada a ver para enfrentar um gigante, pois em Deus, como Deus ele é muito sábio e a sabedoria dele parece loucura para nós, porque a gente que verdadeiramente somos loucos, as coisas mais simples desse mundo são usadas para fazer as coisas mais extraordinárias nas mãos de Deus. É só olhar para o texto dos evangelhos, quando Jesus olha para a multidão, 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, e um molequinho traz 5 pães e 2 peixes. O que raios é 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão? É uma loucura, o texto é maluco falando isso. Só não é loucura porque estava em Jesus. E 5 pães e 2 peixes na mão de Jesus alimenta sim 5.000 homens e mulheres, 5.000 homens sem contar mulheres e crianças, porque o meu Deus ele faz sim coisas impossíveis. O meu Deus sim, ele é 3 e 1 ao mesmo tempo, porque meu Deus é um Deus impossível. O meu Deus é maravilhoso. O meu Deus sim é eterno, ele nunca nasceu, ele sempre existiu e sempre existirá. Não entendo, não preciso entender, porque o meu Deus ele pode fazer isso, ele é o Deus todo poderoso, ele faz o que ele quer, ninguém segura esse Deus, porque ele é soberano, ele é poderoso e ele nunca vai perder uma guerra. Quando ele confia, o que ele fala? Deixa essa armadura aí, eu vou confiar, eu vou ter coragem, eu vou ir, sabe por quê? Porque eu não vou nem com escudo, nem com espada, eu vou com o Deus de Israel, diz o texto. Versículo 45, lê comigo, 17:45. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos, eu o matarei, cortarei a sua cabeça, e hoje mesmo darei os cadáveres ao arraial dos filisteus, do arraial dos filisteus, as aves dos céus e as feras da terra, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Olha essa fé, cara. Ele chegar para eles e falar assim: então o negócio é o seguinte, eu vou matar você, aí eu vou cortar sua cabeça, clássico, aí eu vou pegar essa cabeça, vou mostrar para todo mundo, aí depois eu vou matar todo mundo, aí eu vou pegar esses cadáveres todos aí de quem afronta a Deus e vou alimentar as aves do céu, os corvos têm que comer também, os corvos vão comer tudo vocês, e aí todo mundo vai saber que tem Deus em Israel. Combinados? Então vamos lá. Cara, que
fé é essa? Olha a segurança de Davi, eu vou fazer isso. Então quando vier uma oportunidade na sua vida, que Deus abriu para você desempenhar o seu ministério, você defender a sua fé, promover o cristianismo, promover a fé em Cristo Jesus, defender a amada igreja de Cristo, vai sem medo e diga o que você vai fazer no Senhor, conforme a vontade do Senhor. Quando disseram, Marcos, você vai para São Paulo, você vai ter que estudar lá, você vai ter que deixar tudo aqui, você vai ser um pastor lá. Cara, eu nem me via como um pastor. As pessoas falavam de vez em quando, eu não tinha essa experiência. E no começo eu falava assim, quando alguém perguntava, né, o que você faz? Eu estudo teologia, sou um seminarista. Hoje eu falo, eu sou um pastor, cara, eu cuido da igreja de Cristo. E quando a igreja tem uma necessidade, Deus fala para mim essa necessidade, eu vou e eu faço a vontade de Deus. E eu percebo que Deus me usa e as necessidades da igreja naquele momento são supridas por Deus através de mim. E eu fico maravilhado com isso, porque eu mesmo às vezes volto com os problemas que eu ajudei a curar nos outros, mas eu não consigo curar em mim, porque a graça de Deus me basta. Mas é engraçado que um doente consegue curar outro doente, aí aquele doente fica curado, e o doente que curou volta para casa com a sua doença, porque a graça de Deus basta para esse doente. É isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. Então, quando vier a oportunidade, cara, agarra essa oportunidade e vai com fé, diga, eu vou em nome do Deus dos exércitos, eu vou no nome do Senhor Jesus, e eu vou conseguir. Isso aqui não é uma palavra motivacional para você abrir uma empresa e você, não, eu vou abrir minha empresa, eu vou em nome de Jesus. Não, o texto não fala de você abrir a sua empresa, o texto não fala de você passar na faculdade, o texto fala de você defender a sua fé e a honra de Deus. Ele fala claro no texto, esse incircunciso, desgraçado, ele afrontou o Deus dos exércitos, e as coisas não vão ficar assim. Ninguém fala do meu Senhor na minha frente desse jeito. Ele vai engolir a seco, se não engolir, então a língua dele vai ser comida, porque aqui de Deus não se zomba. Tá entendendo? Tá entendendo? Tá comigo? Amém? A obediência te levará às oportunidades. A oportunidade exigirá de você fé, confiança, um esforço de crer, de se mover pelo Senhor. Mas sabe o que acontece? Você sabe a história, né? Aquilo que Davi falou aconteceu, cara. Exatamente como ele aconteceu. Ele enfrenta Golias, acerta a testa de Golias. Eu achava que a pedrada, Murilo, já matava o Golias, né? Tipo uma arma assim, mas não é isso. A pedra deixa ele tonto. O que vai fazer o Golias ser derrotado é quando Davi pega a própria espada desse guerreiro e decepa ele. O que eu aprendo aqui? Ainda fazendo parte do 3, da confiança. Nós precisamos confiar em Deus, nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que se mover, há um esforço. Acertar a pedrada na testa dele, na força certa para que ele desmanhasse, é ao mesmo tempo um esforço de Davi, mas é uma excelente mira, né? Pode ter uma mãozinha de Deus aí, um ventinho, né? Na proporção certa, para quem já assistiu Desafio do Gigante sabe o que é isso, né? Para que as condições favoreçam essa pedrada. Só que quando ele cai no chão, está resolvido? Não, cara. Ele precisa matar esse gigante, ele precisa ir até esse gigante e decepar a cabeça dele para a glória de Deus. E é por isso que eu digo para você, você não pode parar nem desistir, mesmo que o seu gigante caia atordoado. Não acabou a guerra, você não pode desistir, você não pode parar, não pode dormir, você precisa continuar se movendo no Senhor. Confie em Deus, mas obedece a Deus com fidelidade e faça exatamente o que Deus mandou você fazer, e termine as suas lutas. Não seja alguém que começa coisas e então termina essas coisas. Não seja alguém que faça compromissos na presença de Deus e não cumpre. Eu sou uma pessoa clássica, que eu já fiz enormes compromissos, vários compromissos com Deus, e não consegui chegar até o final. É frustrante, é ruim você chegar diante de Deus, né, Carlos, e falar assim, Deus, então, sou eu de novo. Não fiz. E eu não tenho nem desculpa. Eu não fiz porque eu não quis mesmo. Não dá nem vontade de pedir perdão, cara, porque você fica tão envergonhado que você perde força. Então não desista, não para, não afrouxa, não dorme, não descansa. Quem está na guerra não para até o gigante ser morto. Eu não sei quais são os gigantes que você enfrenta, mas eu sei que há muitos gigantes que se levantam contra essa igreja, contra a sua família, e você precisa enfrentar todas essas coisas para defender a sua fé, defender a igreja de Cristo e promover a honra e a dignidade no nome de Jesus. Tá? Nós precisamos fazer isso. Isso não significa que nós vamos pegar em arma e sair matando quem fala mal de Jesus, não é isso? Mas significa que com a autoridade que Deus nos deu, olha a nossa arma aqui, ó. Quando alguém falar assim, ó, não se nasce homem e mulher, se escolhe. A palavra de Deus fala, homem e mulher os criou. Deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher e serão uma só carne. Não, casamento, casamento é uma instituição de Deus. Não, mas a família pode ser com vô, pode ser com vó. A família é mãe, pai e filhos. Os outros tipos de família são
a graça de Deus que nos ajuda para que nós possamos ter relacionamentos com alguns familiares, amigos, até parentes, pessoas que nós não conhecemos, como as pessoas que têm adoção, que adotam filhos, e ali a graça de Deus transforma isso em família, certo? Quem é adotado, aquilo é uma graça de Deus. Eu tenho muita vontade, eu falei já com a Isa, a gente tem vontade de adotar, né? A gente falou sobre isso há um tempo atrás. É uma graça, a graça de Deus, você pegar, nós somos adotados por Deus. A Bíblia fala que nós fomos adotados por Deus, mas isso, gente, é a graça de Deus transformando o que não é uma família em uma família. Por isso que um adotado e um adotador, né, quem adota, eles entendem que ele é uma graça de Deus. Que graça que é cuidar de alguém que não tem ninguém para cuidar. E que graça que é ser cuidado. Se antes eu estava abandonado, agora eu sou cuidado. Que grande graça. Isso é até um sinalzinho do que Deus fez com a gente. Então a nossa espada é essa aqui, e nós vamos se mover por ela até os gigantes caírem. Amém? Obediência levará oportunidades, oportunidade exigirá coragem, confiança, fé. Não termine enquanto você não parar, não desista, não durma. Quarto, não fala exatamente aqui na leitura que a gente fez, mas vocês conhecem a história, né? A gente tem que ler os demais capítulos. Mas Davi vence, e Davi assume, já vai para o palácio, né? Não é assim não. O Saul, ele começa a perceber que Davi tem muito potencial porque teme a Deus, e Saul não temia a Deus como Davi temia. Então os resultados não vão ser os mesmos. E aí chega um período, né, que Saul começa a perseguir Davi, cara, para querer matar Davi. Aí o que Davi faz? Ele pega a funda, olha para o Saul, joga uma pedrada na testa de Saul e mata Saul com a própria espada de Saul. É isso que acontece? Qual foi a arma que Davi usou para enfrentar Golias? Não foi o nome do Senhor? Não foi essa autoridade, esse o poder? Então quem que é o recompensador de Davi? Não é Deus? Não é o Senhor? Tudo que Davi precisa é do Senhor. Por isso ele fala no Salmo 63: a tua graça me basta. A tua graça é melhor do que a vida. A tua receda é melhor do que a existência, é melhor do que a vida. Então o quarto ponto que nós aprendemos com Davi: você obedeceu, viu a oportunidade, agarrou, foi corajoso e venceu. Pois bem, quarto, mantenha a humildade, porque quem venceu não foi você, foi Deus que venceu através de você. E você carrega nas costas a honra, Radassa, a dignidade de você ter nas suas costas como se fosse uma capa de glória de um vencedor. Mas quem botou a capa ali foi quem venceu. Deus venceu por você e transformou você em um vencedor. Davi, ele se mantém humilde. Davi, ele não sai dos caminhos do Senhor. Davi permanece firme, e dizem os estudos que 40 anos depois Davi assume como rei. Então, o que a gente aprende com Davi nesse texto é que quando nós vencemos as batalhas em Deus, e haverá glória, haverá recompensa. As pessoas olharão para nós, olharão na sua vida e vão querer imitar a nossa vida, gente. As pessoas vão olhar para você, Sueli, vão falar assim: nossa, eu quero ser como você, eu quero criar filhos como você criou o seu, eu quero viver uma vida como você. E você vai se sentir lisonjeada quando elogiarem seu filho, honrada quando elogiarem sua vida. Mas você sempre tem que lembrar sempre tem que lembrar que foi Deus quem fez você uma vitoriosa, né? Foi Deus que fez você uma vitoriosa, Radassa. Foi Deus que fez você vitoriosa, Ana. E que vitória Deus tem dado para nós, né? Apesar de todas as nossas dificuldades, de todos os problemas, a palavra de Deus fala que elas não se comparam com a glória que ainda vai ser revelada em Cristo Jesus. Então as 4 grandes lições que eu aprendi com esse texto é que a obediência nos levará a oportunidades. As oportunidades exigirão de nós confiança em Deus, e nós vamos vencer, não tem outra saída. Nós vamos vencer. Ah, mas ele morreu. Pois bem, em Cristo, aquele que morre numa guerra, ele chega no céu. Então a morte para o cristão é uma vitória. Então você vai vencer de qualquer jeito. Você vai vencer porque foi Deus quem prometeu. Obediência, oportunidade, fé, coragem, humildade. Davi disse: eu peço uma coisa para Deus e eu vou buscar de todo o meu coração. Riqueza? Não. Eu peço a Deus uma coisa só, eu vou buscar de todo o meu coração. Beleza? Não. Uma coisa eu buscarei de todo o meu coração, uma coisa eu peço a Deus: que eu possa viver de algum modo todos os dias na sua casa, para contemplar sua face. A humildade de um verdadeiro rei do povo de Deus. Qual que é a palavra que Deus tem para nós hoje? A palavra de bênção. Deus vai fazer você rei, uma rainha como Esther. Você vai ser usada por Deus, usado pelo Senhor para fazer grandes coisas. As pessoas vão olhar para a sua vida, Murilo, e vão falar: eu quero ser como você, cara.
Aí você vai falar o quê? Não. Você quer ser como eu? É só andar com o mestre. Todo mundo que anda com o Messias fica igual a ele. Todo mundo que anda com o mestre fica igual a ele. Sigam-me os bons, já dizia o profeta, né? Amém? Você quer ser vitorioso no Senhor? Você quer alcançar grandes coisas aqui? Que grande bênção que é você olhar os frutos das suas orações, não é? Não é bom, cara? Mas eu sei que tem novas orações aí, não tem? Aí nós vamos ver as respostas dessas orações para a glória de Deus, cara. Nós vamos ver Deus respondendo as nossas orações e fazendo o reino dele descer sobre esse lugar. E gente, onde o reino de Deus chega, o caos para. Se o mundo está andando nessa direção e Deus aparece, o mundo passa na outra direção. Algumas pessoas dizem e falaram isso para mim, e eu rebato ainda na faculdade. Falam, não, você não pode ao pregar o evangelho interferir na cultura do outro. Eu vou interferir porque minha cultura pertence à cultura do céu. As minhas culturas, as minhas práticas foram interrompidas pelo Senhor. Então onde Jesus chega, Ele causa, cara. Onde o reino de Deus chega, tem um rei, e o rei manda, e o rei estabelece. E o meu rei é imbatível, Ele é infalível, Ele é poderoso. E onde Ele chega, o mal corre. Então que nós sejamos esses que falam assim, ó, quem é esse incircunciso para falar assim do Senhor? Quem essa pessoa acha que é? Por que esses demônios se levantam contra a igreja de Deus? Pois sabe que há um Deus em Israel, há um Deus na Vila Rica, e demônio nenhum se cria aqui. E começa, Santo Deus poderoso, Tu és majestoso, meu Deus amado, eu clamo a Ti pelo sangue de Jesus Cristo vertido na cruz, que os demônios sejam expulsos agora pela autoridade que há no nome de Jesus Cristo. Se há alguma coisa em mim que dá legalidade, Senhor, me purifica, me perdoa. Se é necessário um jejum, se é necessário que eu me volte para Ti, eu vou voltar para Ti, mas me dá, Senhor, a oportunidade de expulsar os meus próprios demônios, de expulsar os demônios da Tua casa e de levantar uma cruz vazia, onde todo mundo que olha e fala assim, realmente, aquele que morreu no madeiro, Ele vive e reina nesse lugar, amém? Nós cantamos aqui, que venha e permaneça o Teu reino inabalável, pois esse é o reino do Senhor, inabalável. Como é que nós vencemos as nossas lutas, Vera? Como é que nós vencemos as nossas guerras? Orando ao Senhor com súplicas e ações de graça, diz o texto do Novo Testamento. Então quando nós orarmos a Deus, você pode suplicar, pode pedir, mas sempre com ações de graça. Obedeça ao teu Deus. Você vai ter grandes oportunidades. Abraça com fé e fidelidade e mantenha a humildade. Nada de ser estrelinha, porque a Bíblia fala que Ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Que graça é essa? A graça que Davi falava, que é melhor do que a vida. Amém? Amo vocês do fundo do meu coração. Essa igreja tem passado por um momento de renovo. Essa igreja tem passado por um momento onde Deus está nos chacoalhando para que nós saiamos do comodismo. Muitos de nós cansamos, e eu acho que quando a gente cansa demais é porque talvez Deus não está trabalhando por nós. Nós estamos trabalhando demais e talvez não temos ouvido a direção de Deus. Porque me parece que derrubar um gigante com uma pedra numa funda é um trabalho relativamente fácil, que exige muita fé. Então talvez está faltando um pouco mais de fé para nós, para a gente afiar esse machado e acertar no lugar certo, para a gente trabalhar pouco e render muito, porque é assim que funciona na presença de Deus. O pouco que fazemos em Deus converte multidões, cara. 5 pães e 2 peixes na mão de Deus alimenta uma multidão. Amém? Então vamos ficar em pé. Deus tem uma bênção para nós hoje, gente. Vamos receber essa bênção. Deus tem uma bênção para nós. Obrigado, Lucas. Obrigado. Faz assim com as suas mãos, ó. Não tem nada de especial nessas mãos, mas é para você entender que você está recebendo algo de Deus essa noite, para você não voltar para casa achando que nada aconteceu. Porque eu não faço nada, mas Deus faz. Eu tenho certeza que quando alguém chega vazio diante de Deus, Deus enche essa pessoa. Ele fala, vem a mim quem está cansado, sobrecarregado, que eu vou aliviar. Então faz assim para você entregar aquilo que está pesado em você e receber o fardo leve do Senhor. Amém? Feche os olhos. Amado Senhor, Pai, nós entendemos aqui essa noite, Pai, através do exemplo da vida do Teu servo, do rei que o Senhor levantou sobre Israel, que uma vida obediente, Deus, uma vida fiel, uma vida íntegra, nos levará, Senhor, a momentos onde nós teremos a oportunidade de defender aquilo que acreditamos. O Senhor nos levará, Senhor, a lugares, talvez até lugares ásperos, onde nós teremos que defender nossa fé, talvez diante de um juiz, talvez diante de uma autoridade com uma arma na mão, talvez diante de um macumbeiro, talvez diante, Senhor, de alguém que se levanta contra o Teu nome, que bota nosso nome em boca de sapo, talvez que olhe para nós, Deus, com maldade nos olhos e com intenção horrível no coração. E eu sei que talvez nós teremos que olhar nos olhos dessas pessoas e falar: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para proclamar as boas novas aos quebrantados de coração, para pôr em liberdade os que estão cativos e proclamar o dia aceitável do nosso Deus, o ano aceitável do nosso Deus. Pai, que
nós sejamos esse, Senhor. Derrama sobre nós essa unção, Pai, derrama sobre nós esse poder, que em nome de Jesus nós possamos receber agora essa palavra maravilhosa, essa palavra profética, Senhor, de termos a Tua unção, o Teu poder, a capacidade total em Ti, de se mover pela fé, Deus. Coloca sobre nós o entendimento de que a obediência não é algo exaustivo, a obediência não é algo que nos traz cansaço, a obediência não é algo que nos desanima, a obediência é algo que é justo, algo que é belo, algo que é bom, algo que é verídico. Pai, nos coloca esse entendimento para que possamos Te obedecer com um sorriso no rosto, Te obedecer com alegria, como nós cantamos: Deus da minha vida, fica comigo. Nós queremos obedecer a Ti, Pai, para que com alegria possamos ser transformados pela Sua palavra e guiados de glória em glória, transformados de glória em glória, para que o Teu nome seja glorificado e honrado, Senhor. Pai, que quando vier a oportunidade, Pai, e nós clamamos por oportunidades, nos dá a oportunidade de aumentar essa igreja, nos dá a oportunidade de alcançar mais pessoas, nos dá a oportunidade de melhorar nossos trabalhos nessa igreja, nos dá a oportunidade de corrigir nossos erros, nos dá a oportunidade, Senhor, de nós olharmos para essa igreja e vemos que ela está crescendo, que tem coisas frutificando. Aqui nos dá essa oportunidade, e eu sei, Pai, que quando essas oportunidades vierem, Pai, em nome de Jesus, nós queremos hoje que ao receber essa palavra, nós teremos em nossa memória a lembrança desse texto. E pedimos que o Senhor aumente nossa fé, para que possamos agarrar esses gigantes, Deus, e destroçá-los como é destroçado o urso e o leão na mão de Davi. Que possamos, Senhor, nos mover de fé em fé, que possamos viver pela fé. Nós vencemos, Deus, nós não esqueçamos de quem Tu és, Deus. Pai, nos coloca em nossa memória, não deixe esquecer, não deixe nossos pés resvalarem, mas que a gente sempre mantenha a humildade, Senhor, que nós sejamos uma igreja humilde, porque eu sei, Pai, que quando vier as oportunidades, nós venceremos em Ti. Eu sei disso, eu tenho certeza, porque eu sei em quem eu tenho crido, e nós sabemos que aquele que começa uma boa obra, Ele é fiel para completar. E eu sei que o que nós estamos experimentando aqui é uma boa obra do Teu Filho amado Jesus. Então, Pai, completa em nós a Tua obra, Deus. Termina em nós a Tua obra. Nos dá ousadia para enfrentar esses demônios, enfrentar esses gigantes, e nos dá a humildade, Pai, porque a Ti pertence a glória, o poder e a honra pelos séculos dos séculos. Amém. Amado, que você vença todos os demônios, vença todos os gigantes na sua vida, na sua casa, para a glória de Deus. Amém? Aplauda o Senhor. Amém. Você pode sentar, amada igreja? E hoje nós vamos fazer uma coisa diferente. Faz assim com as suas mãos de novo. Que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, de Seu Filho amado Jesus, do Espírito Santo, seja sobre nós hoje e sempre. Amém. A graça de Deus nos basta. Amém?